Terça-feira, 21 de abril, hoje a nossa pátria celebra o dia do mártir Tiradentes, feriado nacional. Devemos conhecer melhor essa história, saber o porquê desse feriado, porquê que hoje nosso país inteiro para num dia de feriado nacional, para lembrar um dos mártires da história do nosso país. E hoje, 21 de abril, feriado nacional, rezemos com fé a oração da hora do Ângelus, pedindo por todos os mártires, por aquelas pessoas que sofrem, que são perseguidas por causa da fé, por causa do cristianismo. Lembremos dessas pessoas neste dia. Tantas pessoas em nosso país foram mortas defendendo as pessoas mais humildes, defendendo a terra, a igualdade social, os direitos humanos. É bom conhecer um pouquinho dessas histórias. Quando você tiver um tempo, leia, pesquise e se aprofunde mais na história dos mártires do nosso país. E hoje vamos rezar com muita fé a hora do Ângelus, pelas intenções que nós trazemos em nosso coração, pela saúde dos enfermos, pela paz no mundo, para que haja diálogo entre as nações e que cessem as guerras. Logo depois da hora do Ângelus, nós faremos juntos a reflexão da Palavra de Deus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. E nesta terça-feira, terceira semana da Páscoa, o Evangelho é de João, capítulo 6, versículos de 30 ao 35. Eles perguntaram: que sinal fazes para que possamos ver e acreditar em ti? O que é que fazes? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Ele lhes deu para comer um pão que veio do céu. Jesus lhes disse: eu lhes garanto, não foi Moisés quem deu a vocês o pão que veio do céu. É o Pai quem dá para vocês o verdadeiro pão que vem do céu. Porque o pão de Deus é que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhes disseram: Senhor, dai-nos sempre deste pão. Então Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem acredita em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, nestes evangelhos de ontem, de hoje, acho que de toda essa semana, vai estar falando do alimento eterno, do alimento que leva a Deus, que é o seu próprio corpo. E esse corpo de Cristo que nós nos alimentamos, o qual nos unimos a Ele, é a Eucaristia. É o pão descido do céu, é o pão que é o próprio Jesus. No Evangelho de hoje, nós vimos os judeus questionando
questionando Jesus sobre sinais. Eles querem sinais, querem grandes sinais, como aconteceu no Antigo Testamento. Eles citam o maná que Deus enviou para o povo no deserto, quando foram libertos da escravidão e atravessavam o deserto, o povo não tinha o que comer. E Moisés pede a Deus e Deus manda o maná. É uma espécie de pão que caía sobre a terra e as pessoas se alimentavam, saciavam sua fome. E esse pão, que é o maná, que consta no Antigo Testamento, é só você ler com atenção, este pão veio do céu. E eles usam este sinal, que acontece na época de Moisés, para questionar Jesus. Naquele tempo, Moisés pediu um sinal do céu e Deus mandou o maná. E hoje, que sinal você faz? Eles queriam um sinal grandioso de Jesus, mas Jesus já havia feito vários sinais. Já havia feito muitas curas, muitos milagres e a multiplicação dos pães durante 2 vezes. Jesus realiza a multiplicação dos pães e mostra um sinal. A multiplicação dos pães é um sinal que Jesus faz, mas que veio de Deus. Ele abençoa os pães e os pães se multiplicam e alimenta 5.000 homens. Jesus também fez vir o pão do céu na multiplicação, mas Jesus está falando do pão que não se perde, não se acaba, que é o pão da sua carne, o seu próprio sangue e carne que ele se dá para nos alimentar. Se deu em alimento na Eucaristia. E este pão nós conseguimos na Eucaristia, recebendo a comunhão, participando das missas nos domingos ou dias de semana e comungando. A Eucaristia é o verdadeiro pão que nós reconhecemos que está Jesus presente, não é só pão material, é o pão espiritual, é o próprio Cristo. É aquele pão que Jesus reparte entre os apóstolos na última ceia, na quinta-feira santa. Ele divide o pão e pede que se faça a mesma coisa. E assim nós continuamos fazendo as mesmas coisas que Jesus fez naquela última ceia. Nós recebemos o pão da Eucaristia, nos alimentamos de Jesus. E é deste pão que Jesus está falando aos apóstolos, àquela multidão que está ali lhe pedindo sinal, lhe pedindo grandes milagres. E este pão, quem come dele, terá a vida eterna. Jesus diz aqui: quem vem a mim nunca mais terá fome, quem acredita em mim nunca mais terá sede. Quem busca este pão espiritual que é Jesus, quem se alimenta da sua palavra, da Eucaristia, não terá mais fome nem sede. Não a fome material, mas a fome da tristeza, da angústia, do vazio, da falta de fé. Porque quando nós nos alimentamos de Jesus, nós adquirimos forças para continuar a nossa vida, a nossa caminhada, e assim nós viveremos eternamente com Jesus no seu reino definitivo. Portanto, valorizemos mais a Eucaristia. Quando recebermos a Eucaristia, não seja só um ato simbólico ou cotidiano, mas que seja um momento muito forte de intimidade entre eu e Jesus, entre nós e o próprio Cristo, que se torna alimento, que se faz pão para nos alimentar, para nos saciar, para nos dar força e perseverança em nossa caminhada cristã. Que recebamos sempre a Eucaristia com muita fé, entendendo que Jesus nos alimenta, Ele está conosco, Ele caminha conosco. Demos mais valor à Eucaristia, alimentemos sempre de Jesus. Oremos. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, tendo conhecido pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pela sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Deus, Pai e Mãe da família humana, guarde e faça prosperar o lar de todos nós. Amém. Ó Senhor Jesus, que viveu na família de Nazaré,
Faça dos nossos lares um lugar de aconchego e de muita alegria. Amém. Ó Espírito Santo que ilumina e unifica, transforme nossas igrejas em casas de família, abertas, acolhedoras e serviçais. Amém. Que a bênção do Deus Amor, Pai, Filho e Espírito Santo, derrame-se sobre todos nós e permaneça para sempre. Amém.